Deixa eu fazer uma pergunta sobre propostas, então. Vai lá. A gente conversa com muitos especialistas aqui, especialmente em período eleitoral. E eu não encontrei nenhum especialista em cidades que considerasse exequível a sua proposta do teleférico. Eu queria saber se o senhor considera essa proposta exequível. Fala o nome do especialista que falou que não dá, porque eu vou expor ele aqui. Candidato, eu quero saber se o senhor... Não, candidato não, você usa... Conversamos com o especialista. Pedro, você é um cara forte, você dá conta de trazer o nome do especialista. Fala um que fala que não dá, que eu mesmo vou fazer pergunta. O senhor considera exequível? Você acha que vai resolver o problema da cidade no teleférico? 5 vezes mais barato que fazer buraco de metrô no chão. É ecológico, ninguém está falando disso. É silencioso, não para e é para honrar as comunidades. Candidato. Tem, só um pouquinho. Tem em Balneário Camboriú, por falta de gestão não funciona no Alemão, no Rio de Janeiro. Tem em Medellín, tem em Bogotá. Quem foi o especialista que falou que não tem como? Se você puder trazer um, você usou no plural, especialistas. Eu nem vou te cobrar a pluralidade do que você falou. Eu vou cobrar só... Eu vou cobrar não, quem sou eu para te cobrar? Então o senhor conhece algum especialista que disse que é exequível? Claro que é, cara. Essa cidade está entupida. Essa cidade está entupida. Tem 7 milhões de carros. Ninguém está falando da poluição do ar. Essa cidade está faltando empresa nas periferias, porque isso já vai diminuir esse trânsito. A solução mais inteligente do trânsito é a periferia. É emprego na periferia. 2 milhões de empregos vão ser gerados. É interessante porque eu não quero fechar um contrato de 20 bilhões e falar, vamos fazer. Eu vou fazer uma fase, assim como o que eu estou propondo na segurança pública, que é trazer tecnologia com análise preditiva para a gente fazer um anticrime aqui nessa cidade. Vamos fazer um jejum de crime aqui, você vai ver o que vai ser a partir de janeiro. Então, assim, você falar que não tem como, traz o especialista. O prefeito, por exemplo, eu quero usar da prefeitura para a gente construir a maior obra, o maior prédio do mundo aqui, com 1 quilômetro, que é um pouco maior que o Burj Khalifa. Por que eu quero fazer isso? Disrupção da construção civil, geração de emprego e levar desenvolvimento para a Zona Sul. Vai ser ali próximo da área de Interlagos, pelo menos onde eu estou vendo com algumas pessoas que eu imagino. Eu quero levar a prefeitura, sabe para onde? Lá para perto de Brasilândia, de Pirituba, para a Zona Norte, para levar desenvolvimento. Você que está assistindo, por que você mora nas periferias e não tem investimento aí? Porque as pessoas começam a ganhar um pouco de dinheiro e não aguentam o pancadão e já muda daí e vai embora. O governo já não investe aí. Não tem liberação fundiária, né? A gente não consegue liberar a escritura, as empresas não vão. Nós vamos fazer um maior mutirão para abrir empresas aí. Você, quem que não quer ter seu próprio negócio? Nós vamos ensinar isso na escola pública. Seu filho vai aprender empresarização, tecnologias do futuro, vai aprender sobre inteligência emocional. Deixa eu te falar, se continuar do jeito que está, não vai mudar nada na sua vida. Se for o Boulos, se até o que você tem, talvez você pode perder. Me ajuda. Deixa eu te ajudar, deixa eu te servir, eu estou nessa campanha para isso. Me dá a oportunidade, o número é 28, já registra ele no seu coração pro dia 6. Eu quero servir você e eu vou mudar a realidade dessa cidade se você me deixar trabalhar para você. Candidato, ainda sobre teleférico, pode continuar. Podemos seguir sobre o teleférico? Claro. Especificamente em La Paz, tá? Na Bolívia, existe um teleférico que serve como transporte público e lá funciona muito bem, importante dizer isso, porque lá é uma situação diferente, a gente está falando de um local que transporte público é muito difícil de funcionar. A gente está falando de uma altitude de 3.600 metros. 35 quilômetros. Pois é, mas funciona muito bem, é importante dizer. Mas a gente está falando de um lugar com 2 milhões de habitantes. A gente tem em São Paulo 12 milhões. Você ouviu que a solução do teleférico é para a periferia e não para toda a cidade? Estou ciente, sim. Só para a periferia, é para investir nesse povo, para fazer centros gastronômicos de empreendedorismo, hotelaria e fazer centros olímpicos. Eu quero trazer o turismo para dentro desses lugares para desenvolver. Sim. Porque não tem investimento privado, não tem emprego lá, não tem nenhum investimento público lá. Isso é para trazer a realidade deles, não é a solução de trânsito da cidade. Se você quiser discutir a situação de trânsito, eu posso te dar as outras. Claro. Quer que eu já falo? Deixa eu só terminar minha pergunta, porque a gente estava falando especificamente de La Paz, Bolívia, etc. O senhor fazendo esse comparativo, por exemplo, em Balneário Camboriú, também a gente está falando de uma população, 140 e poucos mil, né? A população muito abaixo. Não é, que lá é privado. Eu lá entendo. É num lugar privado. Eu entendo. Eu estive lá com o dono do teleférico. Ao mesmo tempo, a gente precisa falar também que o relevo da cidade, por exemplo, La Paz e São Paulo, é muito diferente. A gente sabe que certamente essa situação, esse cenário de teleférico numa cidade menor, talvez funcionasse muito bem aqui no Brasil. Agora, é curioso e eu gostaria de entender um pouco mais, até com relação a números, com relação ao que o senhor pesquisou, para poder trazer no seu plano de governo, para defender tanto assim esse ponto. Gostaria de entender um pouco mais essa ideia do teleférico. Na verdade, não é eu que estou defendendo, vocês estão perguntando. Mas assim, é a sua proposta, por isso que eu gostaria de entender. É assim.
você entendeu a questão do teleférico. Não tem investimento, eu já acabei de falar, vou repetir. Não tem investimento nas favelas. Quando você ouvir daqui para frente favela, significa ausência de Estado e pessoas que começam a prosperar também deixam a favela e não tem investimento privado porque não tem liberação fundiária. O que eu quero fazer? Eu quero levar isso para vocês, e interessante que vocês fiquem incomodados, é porque nenhum político está propondo nada diferente. Eu falo uma coisa diferente, pedrada. É Candidato, assim. Desculpe, a gente não está te dando pedrada, a gente eu tô quer falando entender. com o povo ali, eu tô mirando lá, desculpa. O que eu tô falando é que qualquer solução, por exemplo, o prefeito, como é que alguém vai levar meia hora para subir num prédio de 1 quilômetro? Nunca viajou, cara, você tá de brincadeira. Leva 5 minutos para resolver isso aí. E a pessoa que tem essa mentalidade, por exemplo, o monotrilho, se for o monotrilho, aí você fala, mas para quê? É o seguinte, a cidade de São Paulo, ela não foi planejada para ter 12 milhões de pessoas. O que a gente vai fazer? O que é mais rentável para a cidade e menos drástico para a população? Nós vamos desapropriar 10% da cidade para largar a avenida? Para fazer como em Orlando, o subúrbio e desconectar? Não tem como, a cidade já está toda cercada. Então, aqui eu não tenho área, eu sou loteador, eu sou construtor também. Eu não sou um ignorante que estou achando que isso funciona. Eu tenho 19 segmentos diferentes de atuação. Eu atuo na aviação civil, em fazenda, em loteamento e construção. Eu construo um prédio também. Eu estou na rede de escola, eu tenho 2 redes de escola. O que vocês chamam de secretariado, de Ministério do Governo Federal, eu tenho esses negócios dentro do mundo privado. Eu já sei como é que faz, eu não estou achando que funciona. Então, numa cidade que não tem área de expansão, já está cercada. Numa cidade que tem muita área abandonada, mais de 1000 favelas aqui dentro. Eu não consigo pegar e sair desapropriando tudo para refazer a cidade. Isso é para beneficiar esse povo, inclusive você que está na periferia, você não vai pagar o transporte de teleférico. Isso vai ser da iniciativa privada, vai ser parceria público-privada. E eu quero saber por que esse povo pega tanto no pé para tirar esse benefício de vocês. Porque a esquerda gosta de sequestrar vocês emocionalmente. Sempre uma promessa, nunca vai fazer. Eu vou provar para vocês, nós vamos fazer uma primeira fase, custa 50 milhões de reais o quilômetro. Só para você ter uma ideia de dimensão de custo, uma rua, que não dá para pôr rua em lugar nenhum do jeito que está a cidade hoje, tem que fazer uma desapropriação em massa. Ela custa muito mais barato, só que a desapropriação custa 20 vezes mais, porque as áreas de São Paulo são muito nobres. Agora, colocar isso, que não vai fazer um barulho, é ecológico, não para. Nas 10 entradas de rodovia, nós temos 10 rodovias aqui na cidade de São Paulo. Vai ter teleférico e ônibus também, para ligar o quê? Fazer um bolsão de estacionamento para ligar esses bolsões aonde? No sistema de transporte, na rede integrada. E aqui que eu te falo, quais ideias novas que os outros candidatos estão trazendo? Eu amo essa ideia e eu vou te falar, todas as ideias, assim como na rede privada, nós testamos e as pessoas aprovam. Depois a gente dá sequência. Nós vamos fazer com uma favela primeiro. Aí você vai falar, esse negócio é maravilhoso, mudou, agora começou a vir investimento. A gente tem transporte gratuito para a gente se mover. Os turistas começaram a vir. Por quê? Porque a gente deu infraestrutura. Então aprenda. A China, em 1990, tinha um PIB menor que o do Brasil. E o que fez a China, que tinha um PIB, salvo engano, 360 e poucos bilhões de dólares. O Brasil tinha 420 bilhões ou 420 e poucos bilhões de dólares. Em 1990, a China tinha um PIB maior que o Brasil. A China não, o Brasil tinha maior que a China. Hoje, a China tem um PIB de 21 trilhões de dólares, o Brasil tem um PIB de 2,7 trilhões. Se esses caras crescerem e deixarem a gente para trás, investir em matriz energética, investir em infraestrutura, investir em educação. A China, em 3 anos, construiu mais do que os Estados Unidos em 100 anos, pra você ter uma noção, com a revolução de infraestrutura. Não estou vendo ninguém falar disso. A gente precisa dar mobilidade para essa cidade, precisa gerar emprego para essa cidade, isso vai diminuir a criminalidade, isso vai aumentar o desfrute, isso vai dar oportunidade para muita gente e vai parar com esse caos, com esse trânsito parado, com esse ar poluído. Ninguém está falando disso.